Assim disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios 2, 14. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente, agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Assim disse Paulo aos irmãos que estavam reunidos, que se reuniam como igreja em Corinto, que a palavra, que a graça de Deus anunciada por ele, que a sã doutrina que ele recebeu no terceiro céu, era como um doce perfume, um doce aroma, pregar o evangelho, as boas novas. Anunciar Cristo, o ressuscitado, anunciar que nós, no Espírito, somos filhos e eleitos de Deus. É isso que faz com que o evangelho da graça de Deus seja semelhante a um doce perfume, a um doce aroma. Mas que, infelizmente, os religiosos, tanto daqueles dias, tanto dos dias de Jesus de Nazaré, como os dias de hoje, rejeitam. Eles rejeitam a sã doutrina, eles rejeitam o doce aroma das boas novas do Cristo ressuscitado, em troca do refúgio, do esterco que Paulo considerou a antiga aliança, as leis mosaicas, o Velho Testamento. Paulo considerou como esterco, como refúgio, mas infelizmente a teologia, os religiosos preferem isso e deixam de desfrutar, deixam de gozar, deixam de aproveitar o doce aroma que é a sã doutrina, anunciada pelos que o Espírito da graça deseja. Não é qualquer um que pode anunciar a graça de Deus. Os que anunciam a graça, a sã doutrina, são pessoas escolhidas pelo Espírito da graça. Assim eu creio. Porque se fosse todo mundo, então todo mundo falaria da graça de Deus. Mas não. O todo mundo significa a maioria. E a maioria preferem as coisas velhas, preferem a caducidade da letra. Assim é. Amém? Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Nós, pelo menos eu falo nós, porque eu creio que os pregadores da graça assim pensam. Mas eu vou colocar como a primeira pessoa eu. Eu vejo os evangélicos, os católicos, os feiticeiros, os beberrões, os drogados, os que vivem na Cracolândia. Eu procuro ver no Espírito meus irmãos em Cristo. Eu vejo eles como meus irmãos em Cristo. A mensagem que eu procuro passar nesse canal é direcionada para os meus irmãos em Cristo. Porém, os religiosos todos, seja umbandista, católicos, evangélicos, os religiosos, principalmente os evangélicos, eles têm os pregadores da graça como seus inimigos, como seus perseguidores, como seus acusadores. E não é nada disso. Eles estão erradamente pensando isso. Erroneamente estão pensando isso. Porque o nosso desejo, volto à primeira pessoa, é que eles venham a conhecer a liberdade que há no Cristo ressuscitado. E eles conhecendo esta liberdade que há no Cristo ressuscitado, eles se libertam da escravidão de Moisés. Eles se libertam da escravidão da religião. Mas eles não querem isso. Eles foram ensinados a todos aqueles que falam contra a doutrina deles, são demônios, são falsos profetas, são anticristos. Infelizmente é assim que eles são doutrinados. Porque o ser humano ele é muito fácil de ser manipulado. O ser humano ele é muito fácil de ser levado por toda falsa doutrina ou boa doutrina, tanto faz. É muito fácil. Um ser humano ele é muito, fácil de ser conduzido. Então essas pessoas frequentam a religião, frequentam um templo,
E ali a mente deles é feita para obedecer aquele ensinamento. Não saem nem para a esquerda nem para a direita. Vive ali. É igual um animal que você coloca um tapa aqui e ele não olha para o lado, ele vai só na frente. O horizonte dele é limitado, não é amplo, é um horizonte limitado. O foco dele não é um foco abrangente, não, o foco dele é só ali. É seguir aquele mestre, é seguir aquele ensinamento. Seja ele certo ou errado, eles não procuram, os religiosos não procuram conhecimento. Mas Cristo nos chamou à liberdade de não sermos mais religiosos, de não seguirmos mais a homens. É isso. Aí uma pessoa colocou no comentário, você fala que não pode ensinar, mas você está ensinando. Eu não estou ensinando coisíssima nenhuma. A gente lê o que está escrito na Bíblia e acabou. A gente lê o que está aqui e cremos que é por inspiração do Espírito da Graça, que é para anunciar a sã doutrina, coisas que a religião não anuncia. Então assim é. Então, se um conselho servir e você for um religioso, procura conhecer, procura estudar, leia bastante Romanos, Gálatas, Colossenses, Efésios, Tessalonicenses, leia Hebreus, Gálatas, Romanos, são livros, são epístolas paulinas, o Hebreus não, até Filemão são epístolas que é a base para o conhecimento da sã doutrina. Então o interesse, pelo menos da minha parte, não é aqui julgar religioso, não é aqui julgar um irmão que está em um templo. Não, porque se nem Jesus julgou, como eu vou julgar? Jesus, quando veio no ano 70, ele julgou os israelitas. Quem deveria passar por julgar? Juízes foram eles. Mas Jesus, nos dias que ele andou na terra, ele falou: não sou eu que vos acuso, quem acusa é Moisés. Eu não julgo nem pecadores, nem cobradores de impostos, não julgo ninguém. E Jesus disse, se eu julgar, eu estarei fazendo com verdade, porque eu tenho uma testemunha que é o Criador de todas as coisas, que era o pai dele se referir. Então a gente passa nesses vídeos, já que nem eu não tenho um lugar físico para nos reunirmos como igreja, então aqui nesse vídeo, nesse canal, eu procuro passar o aroma agradável da sã doutrina, o bom perfume da graça de Deus, sem nenhum resquício de Moisés, mas nenhumzinho, um pãozinho, nem um pãozinho, um suquinho, nem um suquinho. Ou é sã doutrina, ou é Moisés. Não dá para misturar luz com trevas. Ou você vive as trevas do antigo pacto, ou a luz da graça de Deus, que se encontra de Romanos à frente. Aí você escolhe. Então eu te convido a ler todo o contexto, 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 14 em diante. Ministros da nova aliança. Estou utilizando o texto da NVT, mas se precisar eu pego um versículo aqui e coloco em outra. É a mesma coisa, é o mesmo sentido. Ultimamente eu estou utilizando a NVT, porque a NVT é um texto extraordinário, muito bom. Igualmente a nova Almeida atualizada, Almeida Corrigida Fiel, só que a Almeida Corrigida Fiel, a King James, eles não colocam colchetes naqueles versículos acrescentados. Então eu leio só versículos isolados quando eu uso a Almeida Corrigida Fiel. Então, nova Almeida Transformadora, 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 em diante. Mas graças a Deus, disse Paulo aos irmãos que estavam reunidos como igreja em Corinto, mas graças a Deus que em Cristo, não no Jesus de Nazaré, não no velho pacto, não na antiga aliança, não no velho testamento, mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo. Ele espalha o conhecimento de Cristo, do ressuscitado, por toda parte, como um doce perfume. Se eu anunciar aqui dízimo, batismo, comer pão, beber suco, eu não estarei anunciando Cristo, eu estarei anunciando Moisés. É isso que tem que ter entendimento. O bom perfume, ele espalha conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Então o doce perfume é Cristo ressuscitado. Cristo em nós. O bom perfume, o doce perfume,
O bom aroma é Deus, é o Senhor, que é o Espírito, em nós. Assim é. Isto significa uma pessoa estar no bom perfume, no aroma agradável. É quando ele está no Cristo ressuscitado. Quando ele está no Jesus de Nazaré, que é lei no Antigo Pacto, ele está no esterco. Ele não está no bom perfume. Jesus, não confunda, Jesus de Nazaré era o véu que envolvia Deus que estava lá dentro. Não confunda. Não é menosprezo quando nós falamos isso, porque Paulo diz, nem a Jesus em carne não mais reconhecemos. Então não confunda. Lá nos dias de Jesus de Nazaré, ele veio como um corpo de judeu, porém o Espírito de Deus lá dentro. Você consegue entender isso? Então nós não estamos lá. Aqueles ensinamentos, aquelas doutrinas foram para os judeus, foram para os israelitas, não foi para o povo gentil. Então, versículo 15. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Naqueles dias se elevava até Deus. Nos dias de hoje, depois do ano 70, depois que ele estabeleceu a Nova Jerusalém, não é mais se eleva, pois ele está em nós. Então, somos o aroma de Cristo que está em Deus e Deus está em nós. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Estavam morrendo, porque ali naquela situação eles iriam passar pelo juízo. Então eram os que iriam passar pela condenação, pela salvação. Do ano 70 para cá não existe mais isso, porque já foi estabelecido o juízo de Deus. Então não há mais esse negócio de ser salvo, de ser condenado, não existe mais. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente pelos religiosos e pelos que vivem na sã doutrina. O aroma de Cristo tem duas situações. Para os que estão em Moisés, serve como condenação, como sentença, como maldição. Quando você anuncia em um canal igual esse, Limpos pela Graça, o Cristo ressuscitado, que não se deve mais passar pela lei da purificação, que Jesus passou, não pode ser mais batizado, não pode ser mais apresentado criança, você, para eles, não é o aroma, o bom aroma do Cristo ressuscitado. Para eles é um aroma de condenação, de juízo, de maldição. Eles têm você como um acusador, eles têm você como seu inimigo. Esse aroma que exala, esse aroma que sai do Cristo ressuscitado, para os religiosos, não é um bom perfume, não é um bom aroma. Ele tem mau cheiro, ele tem mau odor. Mas para os que já foram alcançados pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, é o aroma do reinar em vida. É o aroma de liberdade, é o aroma de libertação, é o aroma de saber que Deus está em nós, é o aroma que não tem jugo, não tem escravidão, não tem servidão. Por isso que somos o aroma de Cristo, que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos, aqueles que estão reinando em vida, aqueles que estão no Cristo ressuscitado e por aqueles que estão perecendo. Perecer é morrer, que estão debaixo de maldição, que estão debaixo de jugo, que estão debaixo de doutrina de homens, que estão debaixo de fardo pesado. Sendo nossos irmãos em Cristo, mas para ele, o evangelho da graça de Deus, o evangelho das boas novas, tem um sentido diferente. Você está tendo discernimento, a sensibilidade de entender? Por que há esse conflito, esse conflito de interesses? Por que eles, os religiosos, nos chamam de hereges, nos chamam de mentirosos, de falsos profetas, de anticristo, de demônios, de filho do diabo? Por isso. Porque o Cristo ressuscitado, quando você fala para eles, tem um sentido diferente. O sentido é oposto ao nosso entendimento. Para nós paz, para eles maldição. Para nós alegria, justiça e amor do Espírito Santo. Para eles maldições, estão debaixo de maldições. Estão em obras mortas. Para eles é uma representação de obras mortas. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. No nosso caso é o que eu falo aqui.
não há mais salvação e morrer mais porque o juízo já ocorreu. Versículo 16. Para os que estão perecendo, para os que estão debaixo de maldição, somos cheiro terrível de morte e condenação. Então, quando nós anunciamos o Cristo ressuscitado, as vantagens de você estar no Cristo ressuscitado, quando nós condenamos obras de Moisés pelo Cristo ressuscitado, então, para eles, estão sendo como alguém que está os condenando, os amaldiçoando. Mas não somos nós que fazemos isso. Não são os pregadores legítimos da graça de Deus, sem fermento de Moisés, que fazem isso. Não. É o Espírito da graça que falou pela boca de Paulo, que Cristo resgatou eles das maldições de Moisés. Cristo chamou eles para a liberdade. Que liberdade? Não de práticas mais de Moisés, mas para os religiosos não chegou, não foi alcançada por isso ainda. Para os que estão perecendo, para os que estão morrendo, para os que estão nas leis de Moisés, somos cheiros terríveis. Então nós somos considerados, como Paulo foi considerado em Atos, peste. Nós somos a peste para eles. Essa peste está atrapalhando nossos negócios. Essas pestes da graça estão esvaziando nossos cofres. Essas pestes da graça estão esvaziando as nossas igrejas. Estão colocando caraminholas na cabeça das nossas ovelhas. Temos que cuidar das nossas ovelhas. Assim são os religiosos, que não estão no Cristo ressuscitado. Então, para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, mas para os que estão na graça de Deus, mas para os que estão na sã doutrina, mas para os que estão no Cristo ressuscitado sem fermento de Moisés, somos perfume que dá vida, que dá paz, que dá alegria. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume da vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Somente os ministros do Cristo ressuscitado. Somente os mensageiros do Cristo ressuscitado. Somente aqueles a quem Deus dá o direito de conhecer as revelações do Cristo ressuscitado. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume da vida. Então, aqueles que estão libertos das amarras, das algemas de Moisés, quando eles ouvem uma mensagem da graça e da sã doutrina, para eles é um bom aroma, é um bom perfume. É um perfume que dá alegria, que dá força para viver, que dá esperança. É um perfume que dá fé, é um perfume da certeza da vitória, do triunfo. É a certeza que está andando, trilhando no caminho do Cristo ressuscitado, que está trilhando no caminho da luz, que está reinando em vida. Mas para os que estão sendo salvos, para os que já foram justificados, santificados, somos perfume que dá alegria, que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como esta? Os mensageiros do Espírito da graça. Os que confessam Cristo ressuscitado, esses sim têm direito a isto. Versículo 17. Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Então é assim, meu amado. Nós não mercadejamos a palavra de Deus. Nós não fazemos trambique com a palavra de Deus. Nós não manipulamos a palavra de Deus. Não. Mas infelizmente, o que os religiosos gostam é de serem manipulados. Eles gostam de serem levados para lá e para cá como marionetes. Por quê? Porque eles sendo assim, aí eles ouvem falar que eles vão ficar ricos. Eles ouvem falar que os seus casamentos serão reatados. Eles ouvem falar que irão arrumar pessoas para casarem. Eles ouvem falar que terão mansões, carrões, casões, status. Eles ouvem falar que Deus tem uma obra na vida deles, que eles são servos de Deus. Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Então eles nesses lugares, eles dão tudo. Eles no meio do esterco, no meio do lixo que eles escutam, eles acham que é igual pintinho no cocô. Fica tudo feliz, alegrezinho. Com tantas falsas promessas, tantos rituais, tantas festividades, e eles se envolvem naquilo, e eles acham que aquilo ali é paz, alegria, só que é momentânea.
Quando ele sai de dentro, eles ficam 2 horas ouvindo louvores, lamentações, choro e palavras bonitas. Quando eles saem vazios, tristes, amargurados. Por quê? Porque o tempo que eles ficaram ali, eles ficaram no meio do lixo, do esterco, ouvindo miolo de pote. Eles não alcançaram ali dentro onde eles se reúnem, ali não tem um bom perfume, não tem um bom aroma do Cristo ressuscitado. Ali não está Deus, o Criador, porque ali tem doutrina de homens. Onde tem doutrina de homens, o Criador não está. Onde o homem se sobressai, Deus não está. Deus somente está onde há trigo. Deus não está no meio do joio, Deus está no meio do seu trigo. E os trigos de Deus está tudo os cachinhos cheinhos, tudo se dobrando para ajudar o seu próximo, para anunciar o Cristo ressuscitado ao seu próximo, para anunciar que o seu próximo é o seu irmão em Cristo, para anunciar ao seu próximo que o Criador de todas as coisas está nele, está vivendo no Espírito dele, que ele não precisa mais buscá-lo em lugar nenhum, não precisa mais virar madrugadas, chorando, grunhindo, dando o seu tudo, fazendo barganha. Não. Este é o bom perfume de Cristo. Este é o bom aroma do Cristo ressuscitado. Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Veja na Almeida Corrigida Fiel como está esse versículo. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade. Antes como de Deus, na presença de Deus. Então, quando nós falamos, é Deus, Deus está em nós. Então, Deus em nós é o principal ouvidor do que nós falamos. Porque, na verdade, não é o homem que fala. O homem até tenta, mas é o Espírito de Deus que fala. Acredite. Por isso que, onde tem Moisés, não tem Deus. Onde tem o legalismo, as leis mosaicas, não tem Deus. Onde tem mandingas, onde tem rituais, cerimônias, não tem Deus. Não tem o bom aroma de Cristo. Porque Deus seria Criador, o Senhor, Deus. Porque Deus pode ser um filho, Deus com D minúsculo, pode ser um valor monetário, pode ser um bem que a pessoa adora, então idolatra, que ele é um Deus. O Senhor, que é o Espírito, ele não está em local que tem fraude, manipulação. Ele não está em local que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Ele não está em um local que tem um escambo, que tem a troca. Eu dou, Deus me abençoa. Eu devolvo, Deus me dá. Deus não está nisso. Isso daí está as artimanhas de homens. Isso daí está o esterco que Paulo considerou. Não está o bom perfume de Cristo. Porque nestes lugares não há liberdade de Cristo. Neste lugar há somente doutrina de homens. Amém? Então, para os que anunciam a graça de Deus, para os que anunciam a sã doutrina, volto a frisar, sem nenhum fermentozinho de Moisés, sem nenhum resquício do antigo pacto. Você, meu amado, que você tem um canal, às vezes tem um canal que anuncia a graça, e você está assistindo está acompanhando esse canal. Se você ainda prega que no primeiro domingo, ou no segundo domingo, ou em algum dia do mês, da semana, há necessidade de participarem do comer pão e beber suco, você não está 100% anunciando a graça. O que eu estou falando aqui, não estou fazendo uma crítica, mas apenas o meu entendimento. Se você acha que você prega a graça, mas que a pessoa ainda tem que passar pelas águas, a sua graça não está anunciada por você, não está sendo genuína. Ainda está levedada. A sua massa ainda não está pura, não está virgem. Ela está levedada, porque ainda tem resquício de Moisés. Este é o meu entendimento. Sã doutrina saudável é doutrina saudável. Acabou. Uma pessoa saudável, uma pessoa sadia, ela não tem nem gripe. Ela não tem dor de cabeça. Ela não tem reumatismo. Ela não tem dor na coluna. 100% saudável. Assim deve ser a sã doutrina. Assim deve ser os que anunciam a graça de Deus. Não pode ter nada de Moisés. Esse é o meu modo humilde de entender. Amém? Mas não estou aqui para julgar, para nada.
O Espírito da graça que fala pela sua boca, aos pouquinhos ele vai me corrigindo, vai me moldando, e assim também faz com você, irá fazer com você. Porque só de você já ter virado as costas para Moisés já é o primeiro passo. Só de você anunciar o Cristo ressuscitado já é o primeiro passo. Então, eu vou deixar essa mensagem com você. Os que anunciam a graça de Deus é o aroma perfeito. É um aroma gostoso de sentir o cheiro ali. É um aroma doce. É um aroma, é o bom perfume de Cristo. Os que anunciam a sã doutrina é o bom perfume de Cristo. Amém? Então, eu deixo com você essa mensagem. Se você gostou, se foi útil para você, dê um joinha, compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho. Não fique chateado se você é um religioso que está entrando no canal agora. Procure estudar, procure entender, não acredite em nenhuma palavra que você ouviu aqui. Vá você, faça como eu fiz no começo, vá você se debruçar nos escritos de Paulo, de Romanos a Filemão, leia Hebreus também, leia as 14 epístolas, se debruce, leia. Tem dúvida em um versículo? Procura ler de novo, reler. Quer fazer alguma pergunta aqui? Entra lá no comentário, olha, eu tenho dúvida sobre isso, sobre aquilo outro. E a gente vai fazendo. Se você quiser me ajudar na comunidade agora que o YouTube liberou, é uma enquete, se você quiser colocar um assunto, coloca aí, ó, eu quero saber sobre esse assunto, a opinião das pessoas, a gente vai lá na enquete e coloca. Olha, eu quero saber sobre, que nem eu postei ontem, por que não acontece mais milagres nas chamadas igrejas? Falta de fé, falta de Deus, Deus não existe, ou os dons tiveram prazo de validade. Os dons que tiveram prazo de validade é o que está ganhando. Então, se você tiver alguma coisinha legalzinha para a gente movimentar esses comentários, porque já chega, né? Chega de tanto comentário aí, alguns comentários aí, deixa a gente chateado, mas tá bom, deixa eles. A hora deles entenderem vai chegar. Deixa eu falar, tem 3 anos e pouco que eu comecei a estudar bastante sobre a graça. Eu nunca entrei num canal, nem mesmo no começo, eu nunca entrei no canal de ninguém. Sabe, para falar assim, você é branco, você é preto, você é japonês, você é italiano, você fala mal, a sua roupa é feia, o que você fala não é verdade. Eu nunca fiz isso. Pelo contrário, quando eu comecei a ouvir a graça, eu comecei a ouvir pelo Geraldo Moraes. Por isso que a gente não deve chamar ninguém, mas se fosse para falar, o meu pai da fé foi Geraldo, mas eu não falo isso, porque na verdade ele me ensinou a dar somente os primeiros passos. Eu comecei a ouvir o Geraldo Moraes e eu assistia 5 minutos, saía daquilo, mas eu não comentava nada. Não, eu ia para os escritos, eu ia ler. E fui comprando uma Bíblia, 2 Bíblias, 3 Bíblias. Hoje eu tenho, acho que é 41 Bíblias de estudo. E fui comprando, estudando. E batia, e aquele negócio eu lia e corria lá de novo no YouTube. Aí eu já via outro vídeo dele. E eu falava com pessoas próximas a mim, a pessoa, não, esse camarada é um herege, para com isso. Mas não, ele não é herege. Não, pelo contrário, eu sou herege como ele também é herege. Nós somos contrários à doutrina ensinada pelos homens, porque o herege é isso, é ser contra a doutrina ensinada por alguém. Aí eu comecei a entender, comecei a assistir vídeo inteiro dele, tinha dia de eu assistir 3 vídeos inteiros, aí eu comecei. Aí eu falei, opa, chegou minha hora também. Aí comecei a fazer uns videozinhos e tal, e estamos aprendendo. Mas nunca entrei no canal dele, nem de ninguém para criticá-lo. O mais que eu posso entrar hoje ainda, eu entro, às vezes eu estou lá, está tendo um Geraldo ao vivo, eu entro lá, graça e paz aos amados irmãos, pronto, saio, acabou. Porque eu não posso também ficar ouvindo, porque, como eu te disse, o ser humano ele é muito fácil de ser manipulado. Então, se você começa a ouvir uma coisa aqui, outra coisa ali, a sua cabeça fica confusa. Aí uma pessoa esses tempos atrás falou assim, o fulano da graça fala diferente de você, o outro fulano fala diferente. Eu não quero mais saber de canal da graça nenhuma, vocês tudo, cada um fala de um jeito, cada um fala. Por quê? São pessoas ping-pong, fica ping-pong. Não, você quer assistir de outro, assista. E você procure ter a sensibilidade de pegar para você o que é útil. O que te interessa você pega daquele vídeo. Aí você vai assistir outro
e pega do outro. Aí você monta o seu estudo, monta o seu entendimento, mas querer fazer comparações, claro que não dá. Um é diferente do outro. Um tem que ser diferente do outro. Tem que ser diferente do outro. Porque aí, o que for mais natural, que tiver mais interesse da parte do Criador, esse vai se sobressair, vai aparecer mais. Amém? Mas fique em paz. Assista o meu, assista de quem você quiser e só pegue para você o que te interessar, o que te agradar. Então, graça e paz. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito. Está em nós o teu reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.